Olá! Seja um apoiador ou uma apoiadora do Fora da Política Não Há Salvação. A gente está buscando esse apoio para melhorar a qualidade de cada um dos episódios, aprimorando o som, melhorando a produção de cada um deles. E para isso, a gente precisa do seu apoio. Há duas formas de você dar esse apoio. Uma é se tornando um membro do Fora da Política Não Há Salvação no Clube dos Canais do YouTube. Basta ir lá na página inicial do Fora da Política Não Há Salvação no YouTube e se tornar membro. Tem ali o botãozinho que permite que você faça isso. É diferente do botão de inscrição no canal, que serve para você sempre ser avisado ou avisada de cada um dos novos episódios. A outra maneira é ir até o site benfeitoria.com e no benfeitoria.com procurar pela campanha do Fora da Política Não Há Salvação. Daí, assinar com o valor que você achar que deve, né, assinar o canal e com isso contribuir para essa sustentação do nosso projeto por aqui. Obrigado. Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar novamente das eleições de 2022. A gente tem um cenário que vem se afunilando, um cenário que parece que vai ganhando cada vez mais contornos definidos. Uma pesquisa Quest que saiu nessa semana em que a gente grava esse episódio, e a gente grava esse episódio no dia 12 de maio, uma quinta-feira, ela mostra, inclusive, não só uma estabilidade, né? Sobretudo se a gente olha para o segundo turno, parece que nada muda há meses na projeção de segundo turno de Lula contra Bolsonaro, mas a gente vê também uma razoável estabilidade no primeiro turno, apesar de um claro crescimento do Bolsonaro nos últimos meses, e eu diria mais ainda, de um crescimento um pouquinho mais acentuado no último mês, depois da saída de Sérgio Moro da corrida presidencial, né? Há também aí uma certa melhora na avaliação do governo, que essa pesquisa Quest também mostra, apesar das pessoas também estarem muito preocupadas com a economia e, sobretudo, com a inflação e com o pagamento das suas contas. Esse é um dos pontos aí complicados que a economia coloca para o país e coloca, portanto, para a população e para os eleitores, e isso, evidentemente, sempre tem efeito sobre a eleição. Mas, enfim, o ponto é, como é que a gente pode ver esse cenário eleitoral nacional hoje? E como é que a gente pode ver também disputas regionais, que são importantes? Primeiro, porque elas ajudam a compor os palanques estaduais dos candidatos presidenciais. Segundo, porque elas são importantes em si mesmas. E ao contrário da eleição presidencial, que já está aí na rua, vamos dizer assim, há muito tempo, acho que é uma eleição que começou muito cedo e até por isso talvez essa estabilidade do cenário, as eleições nos estados ainda estão se desenhando, os eleitores estão se informando, eles não sabem muito direito, em vários casos, quem são os candidatos ao Senado, mas mesmo a governador, que é uma eleição para a qual se dá mais atenção. Então, muita coisa acho que pode mudar ainda nessas eleições estaduais e nas alianças que os candidatos no plano nacional vão fazer nos estados. Enfim, para discutir todos esses temas, eu convidei dois colegas que são cientistas políticos e que pesquisam questões relacionadas ao processo eleitoral, questões relacionadas à eleição. Um deles é o Carlos Souza. O Carlos, ele é cientista político, tem uma graduação em economia, mas toda a sua pós-graduação em ciência política no antigo IUPERJ, atual IESP, e é professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal do Pará, né? Professor de ciência política, inclusive do programa de pós-graduação. E o outro colega é o João Paulo Viana. O João Paulo Viana, ele é também cientista político, teve o seu doutorado na Unicamp, é professor da Universidade de Rondônia, Universidade Federal de Rondônia, mas que é a UNIR, tem um belo nome, aliás, a universidade, não tem o F aí que várias federais têm, um pouco nem a Unirio, né? Que também é Unirio, a Universidade Federal da cidade do Rio de Janeiro, enfim, a de Rondônia é a UNIR. E o João Paulo é professor lá de ciência política. E os dois também fazem parte do Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal, né? Um laboratório, o Carlos coordena no Pará, o João Paulo coordena em Rondônia, e o laboratório tem uma sigla ótima, é o Legal, né? Que cuida de todos esses temas aí relacionados à Amazônia. Enfim,
Eu os convidei não só para tratar, claro, do cenário nacional, mas também permitir que a gente tenha uma visão do que acontece na região norte do país, do que acontece nos estados da região norte do país, particularmente os 2 estados em que eles estão. Enfim, sem mais delongas, eu, primeiro, agradeço muitíssimo ao Carlos e ao João Paulo por terem topado essa conversa, dou as boas-vindas e começo, vou passar primeiro a bola aí para o João Paulo, com uma pergunta. João, como é que a gente pode ver a disputa política, a disputa eleitoral nacional nesse momento? Como é que você enxerga esse panorama aí de forma um pouquinho mais ampla? Por favor. Bom dia, né? Bom dia, Cláudio Couto. Uma enorme satisfação estar aqui no Fora da Política Não Há Salvação, ainda mais, né, sendo coordenado por você, uma excelente iniciativa. Eu, vez ou outra, acompanho sempre que posso, né, os seus podcasts, os programas e também as suas entrevistas nacionalmente. É um privilégio enorme. Muito obrigado pelo convite. Também saudar o Carlos Souza, um velho amigo, ex-diretor da nossa Associação Brasileira de Ciência Política da região Centro-Oeste e Norte, e um parceiro aí, um colega de laboratório no Legal, que vem desenvolvendo um bom trabalho lá no Pará, no nosso laboratório. Pois bem, Cláudio, a conjuntura política nacional, ela me preocupa no momento, né? Ela me preocupa porque, ainda que o quadro esteja estabilizado, mesmo diante de um crescimento nos últimos meses do atual presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas, mas que, como você mesmo salientou, em nada muda as perspectivas de segundo turno, pelo menos no que diz respeito às pesquisas no atual momento, me preocupa o clima político que o país vive, me preocupa as investidas antidemocráticas do presidente, me preocupa essa negação, né, às instituições, essa tentativa de desestabilizar as instituições democráticas, colocar parte significativa do eleitorado, e a gente sabe que ele vem fazendo isso com frequência nos últimos anos, mas coloca agora com bastante intensidade. Basta ver um discurso recente, não sei se ontem ou esses dias, me falha agora a memória, no interior do Paraná, em termos de levar uma situação, ainda insistindo na questão da urna eletrônica, ainda insistindo de que o cidadão deve estar armado, de que o cidadão deve estar preparado para defender a democracia. Isso me preocupa, as coisas vão tomando um rumo. Eu gostei muito de um debate seu com Alberto Almeida e das suas palavras. Você dizia, acho que ano passado, eu participei, assisti esse debate entre vocês, e você dizia, olha, as instituições estão funcionando, me corrija se eu estiver errado. Então, você dizia, mas não adianta o piloto está lá toda hora 200 por hora, freando, uma hora vai faltar freio. Exato. Né? Então, isso me preocupa muito. Né? Até que ponto as nossas instituições elas podem dar conta, né, de tantas investidas, de tanta tentativa de desestabilizar o processo democrático. E para finalizar essa minha palavra inicial, né, eu gostaria de recordar aqui que a gente tem um quadro polarizado, né, uma extrema-direita, um núcleo duro ali em 15%, que se mostra violento, né? E isso preocupa demais pelos rumos que a situação vem tomando, tá, Cláudio? Eu confesso que eu estou bastante preocupado com a conjuntura política do país e com essa... É interessante, né? O Brasil, como dizia Tom Jobim, não é para principiantes, né? A gente tem aí um grupo que venceu as eleições de 2018 e discorda da urna eletrônica, e por um outro grupo que perdeu a eleição de 2018, mas não contesta a urna eletrônica. É uma coisa, assim, inacreditável. Tá? Muito obrigado. Imagina. Carlos, por favor, te passo a mesma pergunta.
Bem, eu queria também começar cumprimentando, né, o Cláudio, o João também, o João Paulo, que é um parceiro também, um companheiro aí de jornada no Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia. Queria também parabenizar pela iniciativa, né, eu também tenho acompanhado alguns debates produzidos pelo podcast. Foi uma honra também para mim poder participar, como tal, um representante aqui da região norte, né, que participa muito pouco desse debate a nível nacional. E assim, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de fazer previsões, né? Porque na eleição de 2018 eu errei todos os cenários que eu podia, na época, nos debates que eu participei, produzir, né? Porque também teve eventos na época, como a tal da facada, a ausência do Bolsonaro nos principais debates entre os candidatos. Então, isso geralmente gerou, eu acho que uma dificuldade do eleitor perceber, naquele momento, quem era efetivamente e as propostas que esses candidatos estavam abraçando. Eu tenho preocupação, sim, em relação a essas tentativas, né, que o João Paulo acabou de citar aí, em relação eu vou chamar de golpe, nessa tentativa de golpe, na verdade, de interromper o processo democrático, mas eu também estou muito otimista, né? Pelo cenário que está se desenhando aí, todos os institutos de pesquisa estão, na verdade, colocando um cenário de derrota para o Bolsonaro. Claro que em alguns momentos ele está crescendo em função da saída, principalmente do Moro, né, dessa disputa, mas eu vejo com muito otimismo. Assim, eu acho que geralmente os especialistas dizem que um cenário mais preciso, mais confiável, começa a se desenhar a partir de junho, mas eu estou assim, numa esperança de que esse cenário que a gente observa hoje não mude, né? Inclusive, eu estou com uma perspectiva assim, uma redução dessa votação agregada do Bolsonaro nas principais regiões do país, e um crescimento também da candidatura, talvez, né, do que representa um avanço na democracia, que é o presidente Lula, o ex-presidente Lula, nas pesquisas subsequentes. Eu acho que, inclusive, com uma possibilidade real, sim, de vitória no primeiro turno, né? Isso, claro, vai depender também aí de como a gente só tem ainda o desenho das pré-candidaturas, mas ainda tem uma esperança de alguns candidatos desistirem para afirmarem o tal do voto útil, né? Que eu acho que é uma possibilidade, sim, e eu tô muito esperançoso que isso aconteça. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, Carlos, daquela pesquisa Quest, que saiu essa semana, que mostra que quando a gente considera matematicamente as intenções de voto nos vários candidatos, a soma de todos os candidatos que não o Lula dá um número menor, 2 pontos menor, no cenário mais provável, né, de candidatos que podem sair à disputa, do que a votação do Lula. Ou seja, daria hoje uma vitória no primeiro turno se esses dados da pesquisa estiverem, vamos dizer, muito acurados e refletirem a realidade. Mas, claro, daria hoje, a gente tem muita campanha pela frente. E você falou uma coisa interessante, que é essa questão de que provavelmente a eleição começa a se definir lá por volta de julho. Né? Eu também sempre tive essa percepção de eleições em geral. Acho que isso vai acontecer nas eleições estaduais, mas não sei o que vocês acham. Eu tenho a percepção de que essa eleição presidencial é, num certo sentido, atípica, porque ela começou muito mais cedo do que eleições presidenciais normalmente começam. No que eu estou pensando aqui? Primeiro, a gente teve o presidente Bolsonaro, depois um dia me corrigiram quando eu falei que era o primeiro dia, falaram, não é o primeiro, é o terceiro. No terceiro dia de mandato, ele já declarou que era candidato à própria reeleição. Né? Então, no terceiro dia de mandato, a gente pode dizer, o presidente está com o bloco na rua fazendo campanha. Depois a gente teve o início da campanha do Ciro Gomes, que já veio de muito tempo, que é candidato desde sempre, e que também, vamos dizer, pautava a sua recandidatura nesse momento. E aí teve depois a reabilitação política do Lula, né, com a anulação das suas condenações na Lava Jato, lá por suspeição do Sérgio Moro. Enfim, todos esses fatores, né, ocorrendo de maneira precoce nessa corrida eleitoral, eu tenho a impressão de que elas puxaram a atenção do eleitorado para muito mais cedo do que normalmente ocorria, do que habitualmente ocorria. E eu acho que é por isso até que a gente tem um cenário mais estabilizado. Essa é a minha hipótese. Né, e aí é por isso que eu não vejo mais tanto espaço para mudança, né, daqui para frente. Pode ser que eu me engane, como você bem falou, né, a gente costuma errar todas as previsões que faz, né, eu posso me enganar, mas eu imagino muito mais um derretimento das candidaturas de chamada terceira via, e mesmo do Ciro Gomes,
em prol dos dois candidatos da bipolarização. E aí, muito possivelmente, uma eleição que se resolva no primeiro turno, não porque ela não possa ser uma eleição, por exemplo, muito disputada, até com uma margem apertada, embora eu também não creia que vai ser tão apertada assim, mas, enfim. Mas muito mais pelo fato de que a tendência é de votos se concentrarem nos dois principais candidatos. E aí, se um deles tiver mais da metade, ganha. Não sei se vocês concordam com isso. Eu vou começar com o João de novo. João, como é que você vê esse cenário aí? Você acha que eu estou viajando ou que faz algum sentido? Não, Cláudio, eu concordo em larga medida com você. A campanha, de fato, ela já começou, acho que a nossa justiça eleitoral ela vem interferindo no processo político eleitoral brasileiro há tanto tempo, né, sempre mudando regras e tentando fazer até papel de legislativo, às vezes, que muitas vezes ela tenta fazer algo, por exemplo, que ela denomina de pré-campanha, quando, na verdade, na prática, já se torna uma campanha explícita, né? Então, a eleição já está na rua, certamente, apesar de que as convenções elas ocorrem ali no final de julho, né, e a campanha mesmo começa depois do dia 15 de agosto, só tem hoje oficialmente 45 dias, o prazo reduzido pela metade do que era anteriormente, dos 3 meses de campanha. Mas uma coisa, Cláudio, que até me preocupa, e me preocupa sim, porque a gente, como cientista político, como democrata, nós estamos vivendo um momento no país que é a defesa da democracia. Né? A gente sabe que o quanto o país regrediu nesses últimos anos e, obviamente, que a gente tem uma esperança nesse processo eleitoral de que as coisas possam mudar. Né? A democracia brasileira está passando por um momento de crise que se arrasta há anos. Né? Eu não sei, Cláudio, se foi você que certa vez disse, e eu achei muito interessante, que a polarização começava no mensalão, na crise do mensalão. Né? Já havia, eu acho que eu li isso de você em alguma entrevista, mas não qual polarização você está pensando? Na sociedade, de modo geral? Essa polarização entre o antipetismo e o petismo, digamos. Né? Eu acho que começa ali. A esquerda e direita mesmo, essa radicalização da polarização. Esse sentimento antipetista mesmo, que foi muito elevado em 2018, mas que com a Lava Jato também, mas que vem diminuindo, né? Tanto é que o bolsonarismo hoje tem quase cerca de 60% de rejeição, né? E isso não dá vitória para ninguém no segundo turno. Mas o que me preocupa para uma mudança de prognósticos, que pode ocorrer durante a campanha, inclusive, Cláudio, muitas vezes o ex-presidente Lula ele parte para discursos e manifestações públicas de forma, não sei se posso dizer intempestiva, mas até de improviso, e coloca temas extremamente polêmicos que, para uma figura que se candidata à presidência da República, talvez não seja o ideal, principalmente nesse momento. O aborto, por exemplo, né? Você está pensando? Como, por exemplo, a forma como ele se referiu à classe média. Como? O aborto, né? Eu acho que é um dos sistemas, né? Você está ouvindo a gente? Exato. Eu acho que pegou ali muito mal, né? E isso pode ser utilizado, e vai ser utilizado muito durante a campanha e o horário eleitoral. Né? Então, assim, eu acho, e eu ouvi isso de um grande brasilianista recentemente, que é o Barry Eames, numa conversa, no almoço que nós tivemos recentemente, e ele me dizia o seguinte, na opinião dele, o PT precisava fazer, e a candidatura do Lula, nesse momento de campanha, de uma segunda carta aos brasileiros. Eu achei uma opinião muito sensata e de alguém que vê o processo político de fora, né? Inclusive reconhecendo erros que existiram, casos de corrupção que a gente sabe que existiu, mas que não se referia apenas ao PT, mas toda uma base aliada, uma base governista, né, de práticas que a gente sabe que existe há muito tempo, mas que o PT também errou. Então, eu acho que nesse momento, né, não tem nada decidido, nós estamos a um processo aí de 5 meses ainda,
quase 5 meses, pouco menos de 5 meses para a eleição no início de outubro, e óbvio que as coisas podem mudar também, né? Pode acontecer uma reviravolta, Bolsonaro pode crescer e tudo, mas o PT precisa estar atento a isso, né? Essas manifestações antidemocráticas, essas incitações contra, né, as instituições, contra os mecanismos eleitorais, contra o sistema eleitoral da apuração, né? Elas são preocupantes, né? Mas, para além disso também, a competição eleitoral, eu acho que o PT precisa se voltar à sociedade, né? E o presidente Lula precisa conter esses discursos mais polêmicos, evitar esses temas durante a campanha, né? Porque isso pode prejudicar principalmente o voto mais evangélico, o voto mais conservador, né? Que é necessário para o partido também nesse processo eleitoral. Você vê por aí também, Carlos? Algumas coisas eu compartilho sim com o João, né? Principalmente você falou que o candidato continua em campanha, e para mim o grande problema foi esse, que ele continua em campanha, mas esquece de governar, né? E o eleitor, eu acho que ele tem duas percepções. Ele é sim influenciado pelas campanhas, pelo discurso, pelas estratégias midiáticas, mas ele também vai avaliar o que é que mudou a vida dele, né? Se a vida dele teve algum ganho efetivo, principalmente numa eleição que governa o país inteiro, né? Uma eleição executiva que tem que produzir políticas públicas, produzir resultados. Eu não vejo o Bolsonaro, eu desconheço, não sei qual é o campo de atuação do governo em que teve algum ganho efetivo, né? Saúde, educação. A educação, que é a área que a gente atua, está um caos, né? Em relação ao que a expectativa que a gente vinha dos governos anteriores de crescimento, criação de novas universidades, institutos federais, ampliação de equipamentos para as universidades, concurso público. Mas as outras áreas também estão sendo muito penalizadas. Eu acho que o Bolsonaro era um candidato, uma aposta no passado, né, na eleição de 2018, então havia um voto numa perspectiva de futuro, né, acabar com a corrupção, o clientelismo, mudar o país, uma nova política, e isso não aconteceu. Eu acho que isso está voltando um pouco para o cenário atual, né? O eleitor já tem capacidade de perceber. Uma coisa é você apostar num candidato que nunca governou, outra coisa é você perceber as práticas de governo, o que o candidato fez e manter o seu voto ou não, já tem uma capacidade de avaliar. Então, não é só a campanha ou a mídia que vai gerar essa influência. É claro que isso é importante, né? As estratégias são importantes, mas eu acho que é por isso que o Bolsonaro perdeu muito espaço em relação ao eleitorado do transcurso de 2018 para agora, para a eleição de 2022. E a taxa de rejeição que o João Paulo acabou de se referir é um indicador disso. A minha discordância do João é em relação a esses temas espinhosos. Eu acho que isso tem que ser enfrentado, né? Porque a gente vai ter debate, esses temas vão surgir no debate. E eu acho até mais interessante que eles apareçam agora, porque há tempo ainda de você, né, estabelecer estratégias de reação a esses ataques, porque são temas que afetam, sim, a sociedade, são importantes, é uma pauta importante também para uma parcela do eleitorado, principalmente os eleitorados mais ligados à esquerda e à centro-esquerda. Então, eu acho que encarar esse debate, eu não vejo de forma negativa o Lula se posicionar sobre algumas pautas, porque ele vai ter que se posicionar em algum momento. E é melhor que isso aconteça agora do que, por exemplo, durante um debate em que você fugir de um tema durante o debate. Eu acho que é mais perigoso do que você se preparar e enfrentar o debate no momento em que tem que ser enfrentado. Então, eu acho que eu não vejo ruim, não vejo de uma forma negativa pautar esses temas que, dado momento, aparecer com certeza. Eu estou pensando só num dado, né? Essa pesquisa da Quest, que saiu essa semana, ela também mostra que quando se pergunta para o eleitorado determinadas declarações ou determinadas decisões dos candidatos, dos dois principais, né, se elas poderiam levar ou não ao eleitor negar o voto, no caso do Bolsonaro tem aquela situação do Daniel Silveira, né, o deputado marombadão lá e que quer sair batendo no Supremo. Ali você tem um número razoável, se não me engano a memória, não me falha a memória agora, por volta de 1/3 ali do eleitorado que poderia não votar num candidato, no Bolsonaro por causa disso. Você tem uma certa influência, mas é muito mais dividido. Quando você vai para o aborto,
Isso é impressionante, porque aí você tem um grande número de pessoas, mais da metade, que afirma que talvez não votasse num candidato por conta das posições do aborto. Agora, eu acho que você tem razão também do ponto de vista do tempo, né? Se você antecipa essa discussão, ela de alguma maneira se dilui, né, ao longo do tempo. Se ela aparece, digamos, na véspera da eleição, tem sempre aquele impacto mais bombástico, né? E aí, claro, isso sempre pode ter problemas maiores para quem coloca. Mas parece, de qualquer forma, uma casca de banana, né? É um tema tabu, né, no país. Eu acho que fugir do debate, para mim, na minha percepção, é um pior, pouco mais né? perigoso do que você encarar o debate. Sim, é difícil esse tema, mas concordo, acho que porque você vai ser cobrado mesmo, né? Cobrado em algum momento. E aí vai ter que se Mas a posicionar. gente viu em 89 o que aconteceu, né? Tudo bem que faz bastante tempo, né? Mas teve o seu impacto ali no segundo turno na eleição do Lula e do Collor, né? Mas já foi durante a campanha, né? Nós estamos falando de uma pré-campanha atualmente. Eu acho que dá tempo dos marqueteiros, sei lá, de neutralizar esse discurso. 89, você está pensando, João, no episódio da Miriam Cordeiro, né? Da filha do Exato. Lula. É da ex-mulher do Lula. A ex-mulher que fez menção a essa filha, Lurian, e que o Lula teria defendido um aborto na época e tal. Né? E foi na véspera, né, da reta final da eleição, né? Foi no segundo turno, né? Já na reta final mesmo, né? Foi. Até há quem comente que o nervosismo que o Lula teve no segundo debate, ele estava muito mais nervoso no segundo, teria a ver, em boa medida, com o impacto pessoal que aquilo lá causou nele, né? Mas, enfim, são anedotas de campanha, a gente não sabe o quanto isso é efetivamente verdadeiro, né? Mas, de fato, foi na reta final e aí, claro, acaba tendo, né, um impacto significativo na campanha. E eu acho que o Collor, perto do Bolsonaro, era até um cara comedido, né, no uso desses golpes abaixo da linha da cintura. Né? Acho que a gente está numa situação um pouquinho pior hoje, né? Um pouquinho pior. Agora, o que vocês acham que vai pesar? Mas Cláudio... Pode falar, João. Isso, não, perdão, pode continuar. Acho que é na mesma linha do que eu ia mencionar aqui. Eu acho que faltou eu mencionar uma questão que eu acho importante, mas eu acho que a sua pergunta já coloca isso para a nossa discussão aqui. O Carlos estava mencionando essa questão de que o governo está em campanha, mas não governa, né? Eu gosto de chamar esse governo de governo movimento, né? Ele está muito mais preocupado em criar confusão o tempo inteiro, produzir ativação da sua base, produzir controvérsias na sociedade, do que propriamente ter uma agenda de políticas públicas que vá adiante, né? Tanto que o novo ministro, né, das Minas e Energia, aí, o Saxida, já falou em privatizar a Petrobras. A gente sabe que isso não tem a menor chance de acontecer, não só pelo prazo exíguo, mas porque nada que esse governo pretende fazer de mais concreto assim acontece. Mas o que vocês acham, então, que vai pesar na avaliação? Porque tem um elemento, entendo eu, muito afetivo nessa campanha, e acho que os líderes populistas mobilizam muito com base na afetividade, e o Bolsonaro é um tipo acabadíssimo, né, de líder populista que mobiliza, até por o que alguns estão chamando de afetos negativos, né? O ódio, a raiva, a revolta, coisas desse tipo. E aí talvez isso ajude a entender por que mesmo sem governo, né, sem uma agenda de políticas públicas, fracasso em todas as áreas que o governo se propôs a fazer, ainda assim ele tem aquele 1/3 ali do eleitorado, parece que resiliente ali, mantendo. O que vocês acham, afinal de contas, que tende a pesar nessa campanha? Cláudio, eu vejo que, só obedecendo aqui a rotatividade, né, acho que começa por mim, né? Então, eu vejo que a questão da economia é um ponto fundamental na eleição presidencial. A gente sabe que desde os anos 90, praticamente desde a redemocratização, mas a gente viu isso com o Plano Real, um fator decisivo para a eleição do Fernando Henrique, que havia sido um dos mentores ali naquele momento no governo Itamar. A gente viu isso na reeleição do Lula em 2006, um Brasil que estava voando ali. A gente viu na eleição da Dilma em 2010, né? Então, assim, todo aquele período de expansão do consumo, né, de distribuição de renda, começando lá com o Fernando Henrique da estabilização monetária. Então, o fator economia é crucial na eleição presidencial. Né? Digamos que seja, até acredito que seja o fator decisivo para a eleição do presidente.
E a gente vê que o governo Bolsonaro, como você bem colocou, e o Carlos, governa contra si mesmo. Né? Porque enquanto essa ideia, e eu concordo contigo, me parece que é de movimentação do seu núcleo duro ou da sua parcela aí de apoio, que até se estende um pouco mais, talvez 1/3 da sociedade, ou um pouco menos do que isso, né? O Brasil vai de mal a pior. Nós temos uma inflação que é o pior índice inflacionário desde 1995. Nós temos o preço dos alimentos, dos combustíveis, o combustível beirando R$8 o litro. Né? Então, assim, eu gosto muito de conversar com o cidadão comum. Tenho feito muito isso nesses últimos dias. E sempre que eu, por exemplo, estou num aplicativo um Uber, de um Uber, por exemplo, ou qualquer outro, procuro conversar com os motoristas, procuro conversar com o cidadão comum, né, na rua, no supermercado, etc. E a percepção das pessoas é a pior possível. O que eu tenho escutado muito, eu votei em Bolsonaro, mas eu não voto mais. E isso é o que a gente vê na imensa maioria das pessoas, né, de classe média baixa, né, no trabalhador em geral, porque a inflação ela pega diretamente as pessoas que têm o poder aquisitivo menor, né, é um preço, eu não sei, agora não me recordo qual é a jornalista que brincava, não sei se no Twitter, mas dizia o seguinte, olha, parece que a gente está vivendo dentro do aeroporto. Está tudo absurdo o preço, está tudo muito caro. Né? Então, assim, a questão da economia é um fator primordial. E se Bolsonaro não conseguir, né, alavancar a economia brasileira nos próximos meses, certamente, né, sairá derrotado das urnas. Acho que esse é o principal fator para a eleição, ainda que essas questões importem, como, por exemplo, manifestações polêmicas de um lado ou de outro, escândalos de corrupção de um lado ou de outro, mas o fator economia é um fator decisivo na eleição presidencial e é isso que vai pesar. É a questão do desemprego, é a questão da inflação, é a questão do preço dos combustíveis, né, do preço, né, dos alimentos no supermercado, porque isso atinge diretamente a população. Né? E há um descontentamento, acho que as pesquisas mostram isso, né? 60% de rejeição ao governo. Né? Isso vem diretamente, né, do bolso, né, da questão econômica, do poder de compra do consumidor que hoje, infelizmente, né, a gente pensava que esse problema estaria resolvido há cerca de 10 anos, mas, infelizmente, o Brasil regrediu muito. Bem. Carlos, por favor. Concordo muito com a percepção do João, né? Eu acho que o tema principal, acho que mobilizou a eleição de 2018 foi a corrupção, né? E isso foi potencializado pela mídia, pelos setores econômicos também, a Fiesp, aquele pato amarelo lá, aquelas financiou praticamente o movimento de rua, e a economia ficou, de certa forma, um pouco apagada naquele debate. Né? Mas eu acho que agora não, agora a coisa ganhou uma proporção, né? A pobreza está aumentando, a mendicância, a violência urbana, a prostituição, a favelização. Então, todas as variáveis, digamos assim, que a gente utilizava para medir satisfação da população em relação ao governo, praticamente são negativas para o Bolsonaro. E eu acho também que ele tem hoje uma conjuntura muito desfavorável, né? Porque há uma ação do judiciário, por exemplo, para combater as fake news, que foi, claro, uma estratégia muito utilizada de robôs, né? Que alimentava a base dele, na disseminação dessas notícias, a população mal informada, ou a população mais pobre, principalmente, que não tem acesso a uma informação mais qualificada, acreditavam nisso, isso disseminou muito rapidamente. Né? Eu acho que isso hoje está sendo levado mais a sério, e isso é importante. Mas o elemento principal hoje vai ser, sim, eu acho que a questão de como o indivíduo está percebendo a sua condição material de vida, né? Como é que ele está isso? E a gente percebe, o João Paulo falou das conversas que ele tem tido aí com as pessoas do cotidiano, né? Que a gente encontra, nossos alunos, aqui no meu prédio, os trabalhadores aqui da portaria. Então, e eles falam isso para a gente. Né? Eu não voto mais no Bolsonaro, acreditaram naquele discurso de mudança, da nova política, de combate à corrupção, mas esse discurso hoje eu acho que ele não contamina o eleitor médio. É claro que ele tem uma base que se mantém fiel, inclusive aqui toda essa campanha que criou o antipetismo
alimentou essa base, né? Eu acho que despertou um sentimento de antipolítica, de ódio, né? Que a gente vê que ainda acontece, mas eu acho que ele não está mais conseguindo convencer o eleitor em geral, né? Se a base vai permanecer, eu tenho até conversado com meus alunos que eu acho que a gente vai conseguir derrotar o Bolsonaro de uma certa forma, mas o bolsonarismo vai continuar. Ele vai continuar por um tempo ainda, eu não sei fazer previsão até quando, mas essa força política foi despertada assim e ela vai, com certeza, se manter na política durante um certo tempo e querendo, inclusive, manter essas pautas, né, essas pautas conservadoras, na segurança pública, de reação, uma reação violenta contra a sociedade de uma forma geral, né? Porque a segurança pública ela mata preto, pobre, favelado. Então, são essas questões, eu acho, que está gerando uma reação mais esclarecida, digamos, da população, porque o Bolsonaro ele já não é mais uma aposta, né? Ele já é uma realidade, ele já está exercendo o mandato. E o que você acha que dá lastro para essa sobrevivência do bolsonarismo pós-Bolsonaro, Carlos? É isso, eu acho que a aposta desse eleitorado, né, que despertou, é um eleitorado que já existia na sociedade, esse conservadorismo já existia, ele só conseguiu aglutinar isso numa força política homogênea, né, que uma força conservadora que vai continuar, que são os setores que ainda apoiam o Bolsonaro, principalmente o setor da segurança pública e aqueles evangélicos mais radicais. Eu acho que essa galera vai continuar ainda unificada, ainda com uma unida, digamos assim, em torno de um mesmo objetivo, que é tirar a esquerda, né? Até o discurso do antipetismo é do anticomunismo, uma falta de esclarecimento total assim, do que é que isso significa em termos da política brasileira. Mas eu acho que essa aglutinação vai continuar assim durante certo tempo, a força política vai permanecer e elegendo pessoas, mantendo uma base ativa no Congresso Nacional, e a gente vai ter que conviver com isso e claro, reagir também a isso, né? Muito bem. E agora, uma dimensão importante sempre de toda eleição presidencial é essa criação dos palanques regionais, né? A gente está vendo aí em vários estados, talvez um dos que mais ficou em evidência nesses últimos dias foi o caso de Minas Gerais, né, e das possíveis alianças que podem acontecer ali, por exemplo, entre a candidatura do Lula e a candidatura do Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, mas o PSD, ao mesmo tempo que é um partido que tem um monte de gente que embarcou no governo Bolsonaro, tem um candidato ao Senado, né, que era um suplente do senador Anastasia, que foi para o Tribunal de Contas, mas que é alguém que quer ser candidato de novo ao Senado e, ao mesmo tempo, preside o partido no Estado, e aí dificulta o arranjo. Como é que vocês estão vendo esses arranjos regionais nessa disputa? Como é que vocês estão enxergando esse processo? João? A questão dos colégios, dos palanques eleitorais, como você mesmo mencionou, Cláudio, é importantíssimo, né, nos estados, e isso vai dar sustentação aí às candidaturas presidenciais, principalmente em se tratando de Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, como você citou aí, o caso do PSD. A gente não sabe quem que o Kassab vai... O Kassab já está sinalizando também para o Ciro Gomes, né, ali uma possível... a gente também não sabe se essa candidatura do Ciro ela vai ocorrer. Me parece que já há dentro do PDT, até o Lupe estava iniciando conversações com o Lula, né? Mas eu queria puxar aqui o gancho para a região norte, o Cláudio, que eu estou e o Carlos também, porque eu estou tentando acompanhar mais esse processo, até por conta do nosso laboratório. Eu vejo que, até fazendo uma instigação aqui para o Carlos, o Pará é um estado importantíssimo, né? Ao lado do Amazonas, os dois maiores PIBs da região norte, os estados mais tradicionais da região norte, né? E o Pará, como um estado que tem o maior eleitorado da região norte, tem também uma política, digamos que voltada para um quadro nacional. Há uma maior interferência do quadro nacional na política paraense,
também, em certa medida, no Amazonas, do que, por exemplo, em Rondônia, no Amapá, em Roraima, em Tocantins, que são estados mais jovens, são estados formados ali, né, no início dos anos 80, como é o caso de Rondônia, ou então no processo constituinte ali, como é o caso dos outros territórios, a Roraima, dos outros ex-territórios, Roraima e Amapá, e também do Tocantins, que foi desmembrado a partir do estado de Goiás. Então, esses estados são estados mais jovens, né? Diferentemente do Pará, tem toda uma tradição, tem toda uma competição eleitoral mais voltada para o quadro nacional, ou seja, o quadro nacional ele tem um impacto maior, né, sobre a conjuntura política paraense. Isso mostra, por exemplo, né, uma competição onde esses blocos ideológicos de esquerda e direita, ou centro-esquerda e centro-direita, né, eles são mais, digamos que, competitivos, né? Basta ver que Belém tem um prefeito do PSOL, né? O PT já governou o Pará com a Ana Júlia. Então, ao mesmo tempo que você tem políticos conservadores, como é o caso do atual governador, né, do Pará, filho do Jader Barbalho, né, toda uma... Não quero bem utilizar a palavra oligarquia, mas de políticos tradicionais, né, mesmo assim se coloca contrário a Bolsonaro, tem uma posição contrária a essa extrema-direita, né, e você tem ali uma competição mais voltada para esses grupos ideológicos, né, uma competição mais acirrada entre esses grupos, entre o petismo, ou então a esquerda, e a centro-direita, ou até mesmo a direita, o que não ocorre nos outros estados mais jovens, em outros estados mais jovens, como, por exemplo, Rondônia, né? Eu vejo o seguinte, a esquerda em Rondônia hoje, ou a centro-esquerda, digamos, né, ela tenta se reconstruir depois de mais de 10 anos de crise. A esquerda em Rondônia está completamente esfacelada, mas ela tenta se reconstruir a partir do que o Lula representa hoje na competição eleitoral, né, em nível nacional, na corrida eleitoral à presidência da República. Então, a esquerda rondoniense hoje, ela tenta se reconstruir, se reerguer a partir da ascensão que o Lula vem tendo, né, na corrida eleitoral ou pré-eleitoral, né, nacional. Então, todas as apostas hoje em Rondônia, desse campo mais progressista, elas se concentram, né, no que o Lula representa na corrida eleitoral brasileira. O que a gente vê hoje aqui no meu estado em particular é um total domínio de forças conservadoras, né? Isso se repete também no Acre, apesar de um processo inverso. O Acre, nós assistimos no Acre, durante cerca de 20 anos, um domínio do PT em nível estadual, apesar de que na eleição presidencial o PT não saía vencedor nas urnas no Acre, mas houve durante 20 anos governos petistas no Acre, que tentaram preservar a floresta, né? Que tinham aquela ideia do desenvolvimento com a floresta em pé. O governo do Jorge Viana, Tião Viana, né, no momento em que a Marina também foi senadora, foi um grande expoente da política do Acre, né, e a partir de 2018 isso mudou também no Acre. Hoje já há um predomínio de forças conservadoras na política acreana, né, de candidatos representantes do agronegócio, né, tanto ao governo quanto ao Senado. Em Rondônia nós assistimos da mesma forma uma força, né, enorme do bolsonarismo, né? É um estado que tem uma herança autoritária muito forte, lá em 43 no território federal, com Getúlio Vargas, ainda sob o autoritarismo do Estado Novo, em 82, quando se torna Estado, no final da ditadura militar. Eu não sei se você e o Carlos sabem, esse é um dado interessantíssimo. Rondônia é o segundo maior eleitorado evangélico do Brasil, proporcionalmente, só perde para o Rio de Janeiro, né? Então, o agronegócio é a locomotiva da economia do Estado, é o que move a economia do Estado. Hoje, o que se vê é um governo em Rondônia. Nós temos um coronel da Polícia Militar
que é o Marcos Rocha, eleito em 2018 no bojo do bolsonarismo, né, que preencheu boa parte do seu governo com militares. Né? É um defensor desse agronegócio, vem instituindo uma política totalmente adversa a comunidades tradicionais, ao próprio discurso ambiental, né? E isso é muito preocupante, né? Tanto é que Bolsonaro fez severos elogios à Assembleia Legislativa de Rondônia no início do ano, né? Por conta da questão do passaporte vacinal, que foi negado pela Assembleia, né? A exigência de um passaporte vacinal. E essa mesma Assembleia também se comporta como um alicerce do bolsonarismo aqui no Estado. Então, assim, são realidades distintas. Nós temos várias Amazônias, né? No Pará, nós temos aí o Carlos, não sei se o Carlos concorda, é mais interessante até ouvi-lo sobre a política paraense, mas é uma realidade completamente distinta desses outros estados. Só para concluir, aqui eu já estou até falando demais, Cláudio, mas vale relembrar que depois de Santa Catarina, né, Rondônia, Acre e Roraima estavam ali empatados no primeiro turno da eleição de 2018 como os maiores eleitorados de Jair Bolsonaro entre os estados brasileiros. Né? Então, todo mundo ali na casa dos 60 e poucos %, tá? Atrás apenas de Santa Catarina, Rondônia, Acre e Roraima. Então, isso tende a se repetir aqui. Há quem diga, né, aos progressistas dizem o seguinte, olha, ainda bem que nós temos 0,6%, 0,7% do eleitorado nacional. Mas, de certa forma, se a esquerda continuar fragmentada da forma como está aqui no Estado, esfacelada, né, nós corremos sérios riscos de assistir aí no segundo turno com 2 candidatos bolsonaristas, né? O atual governador Marcos Rocha, do União Brasil, e o senador Marcos Rogério, do PL, que já é candidato ao governo, lança sua candidatura oficialmente agora no final de semana, e foi aí o líder da tropa de choque, digamos, do governo Bolsonaro durante a CPI da Covid-19 no Senado Federal. Então, o quadro aqui é bastante adverso para o campo progressista. Tá? João, você entende que essa, digamos, hegemonia conservadora em Rondônia, mas talvez em outros estados da região norte, mas Rondônia eu estou pensando particularmente por uma coisa que você mencionou, que é o peso do eleitorado evangélico, né, em Rondônia, mas é uma mistura de ruralismo ou de, vamos dizer, agronegócio mais evangélicos? É isso que explica esse posicionamento? Então, Cláudio, eu vejo por esse lado também. Eu acredito que seja uma combinação. Eu vou me concentrar aqui especificamente no caso de Rondônia. Talvez eu dê umas pitadas aqui sobre o Acre, Roraima, que a gente tem estudado isso no nosso laboratório. O Carlos pode confirmar aqui, nós temos produzido relatórios, tanto sobre a questão da competição eleitoral nos últimos 20 anos nesses estados, mas também sobre a produção legislativa dessa legislatura eleita nas Assembleias Legislativas em 2018. Então, essa última legislatura. O que é que os nossos deputados estaduais da região da Amazônia Legal vêm produzindo? E o que a gente vê, especificamente nessa região da Amazônia Ocidental, pegando aqui o caso de Rondônia, né, como eu disse, especificamente Rondônia, é um total desapego às questões ambientais e uma força imensurável do agronegócio na política rondoniense. Então, é o que eu chamo, Carlos, eu já venho denominando isso em alguns textos jornalísticos, lá para o Legislativo, né, coordenado pelo nosso amigo e colega Humberto Dantas, né, e outras participações no debate público, o que eu denomino como combinação explosiva, né, no caso rondoniense. Então, você tem o Estado, uma forte herança autoritária e militar, uma área de fronteira, né, um agronegócio muito forte do ponto de vista econômico e político, e um eleitorado evangélico que é um dos maiores eleitorados do Brasil proporcionalmente. Né? Se não me falha a memória, somente atrás do Rio de Janeiro.
né? Então, assim, é um conjunto de características, né, que aqui eu denomino de combinação explosiva do conservadorismo e que proporciona esse apoio, né, e esse sentimento antipetista ainda maior do que a média nacional. Eu não tenho dúvida de que Bolsonaro sairá vitorioso nas urnas em Rondônia, né? Pode ocorrer, né, que hajam aí candidaturas mais de centro ou centro-direita que possa fazer frente ao bolsonarismo aqui em termos de palanque estadual, né, em termos de corrida ao governo do Estado. Como, por exemplo, um nome que você conhece bem, Cláudio, que é o Léo Moraes, ex-deputado estadual, né? Você teve em Rondônia, palestrou aqui na Assembleia Legislativa há cerca de 5, 6 anos, né? Mais ou menos, pouco mais do que isso, né? O Léo Moraes era deputado estadual, foi inclusive quem promoveu aquela audiência pública sobre reforma política, da qual nós participamos. Hoje ele é deputado federal, foi o deputado federal mais votado em 2018, né? Ele tenta ali se mover pelo centro, né? Acena para a centro-esquerda, dialoga com os partidos de centro-esquerda, tenta fugir, né, de um conservadorismo mais radical. Foi o deputado federal mais votado em 2018 e é candidato declarado ao governo do Estado. É pré-candidato ao governo do Estado, né? Corre por fora, né? Tem esses dois nomes do bolsonarismo aí que são muito fortes, né? Mas a expectativa dessas candidaturas mais ao centro, à centro-direita, né, é de que não haja possibilidade para dois candidatos bolsonaristas no segundo turno, né, de que o eleitor, aí, ao se dividir, ele acabe diluindo a votação do bolsonarismo e um candidato mais moderado possa chegar ao segundo turno e fazer frente a isso. O que tem da esquerda hoje em Rondônia, para concluir essa minha fala, ela está centrada no Vinícius Miguel, um colega nosso, cientista político, professor, meu colega de departamento, hoje filiado ao PSB, né, foi candidato a prefeito de Porto Velho, a governo do Estado em 2018, prefeito de Porto Velho em 2020, quase chegou ao segundo turno, por menos de 1% não foi ao segundo turno na eleição à prefeitura de Porto Velho, né, uma diferença mínima para a segunda colocada, mas é uma candidatura que ela não tem muita força no interior do Estado, onde está concentrado boa parte do eleitorado, inclusive desse eleitorado mais conservador, por se tratar de uma região muito forte, né, em termos de agronegócio, né? Uma região que foi colonizada na década de 80, final dos anos 70 e início dos anos 80, né, justamente com aquela missão de desmatar para povoar a Amazônia e ganhar terra, produzir. Uma visão arcaica, uma visão retrógrada de desenvolvimento, mas que existia à época. E a gente não pode condenar quem veio para cá para desmatar no final dos anos 70 e 80, se a política era aquela. Aquela era a política do governo militar. Mas essa visão de desenvolvimento não se aplica mais, né? E essa região é uma região extremamente conservadora. O que eu estou tentando descobrir, né, Cláudio, hoje, né, e a partir dessas pesquisas que a gente está desenvolvendo no laboratório, é se esse apoio ao bolsonarismo, além do viés econômico, essa identificação econômica dessa região e do agronegócio com o bolsonarismo de Rondônia, se é também um apoio ideológico, né? Talvez os evangélicos, o eleitorado evangélico me ajude a descobrir isso, né? Eu tenho a hipótese que talvez seja ali os dois, tanto econômico quanto ideológico, mas eu não posso afirmar isso agora. Então, a gente, como eu disse, nós temos dois candidatos muito fortes do bolsonarismo em Rondônia, o atual governador Marcos Rocha e o senador Marcos Rogério, né? Eles partem para a corrida, acredito eu, que com grande possibilidade de chegar ao segundo turno. Nós temos um candidato mais moderado pela centro-direita, que é o Léo Moraes, deputado federal pelo Podemos, mais votado na eleição de 2018, e nós temos também, né, dois candidatos na centro-esquerda. Vinícius Miguel, professor de Ciência Política da Universidade Federal de Rondônia, advogado,
né, pelo PSB, e temos o ex-governador Daniel Pereira, né, que teve uma história do Partido dos Trabalhadores, foi vice-governador do Confúcio Moura, né, acabou governando o Estado quando o Confúcio se candidatou ao Senado na eleição passada. O Daniel governou o Estado por 9 meses, mas não saiu candidato na eleição, a sua reeleição em 2018, né, a contragosto de grande parte dos seus apoiadores, que achavam que aquele era o momento dele se candidatar à reeleição, enfim. Então, o Daniel também corre por fora nesse contexto, nessa conjuntura altamente favorável a partidos e atores conservadores aqui em Rondônia. Muito bem. Carlos, por favor, quer falar aí do Pará e de outros aspectos da região? Sim, eu assim, concordo muito com o João quando ele aborda a questão que não há um voto regional, na verdade, né? Na verdade, a gente tem vários estados com interesses, com políticas diferenciadas. Aqui o estado do Pará, por exemplo, é muito dividido, é um estado muito grande, mas você tem algumas regiões do estado que ainda estão na agricultura de subsistência, o ribeirinho, na pesca artesanal, regiões muito ricas, né? A região do extrativismo, por exemplo, mineral, que é o sul do Pará, que é dado o momento que iria se separar do estado, né? Tem o Tapajós, que é uma região mais próxima, ou mais influenciada pelo estado do Amazonas, que é o Baixo. Então, assim, não tem um voto regional. Agora, um dado que eu acho interessante, eu acho que o João Paulo fala da questão da força do bolsonarismo na região. O único estado que o Bolsonaro perdeu na eleição de 2018 foi o estado do Pará, né? Aqui tem uma trajetória da esquerda sempre, do eleitorado sempre apoiar, mesmo que isso venha diminuído ao longo do tempo, apoiar uns partidos de esquerda, né? Até essa última eleição de 2018, que foi muito próxima, né? A esquerda ganhou aqui no estado, mas com uma diferença muito pequena em relação à direita, né? O Bolsonaro. Mas isso tem mudado. Eu acho que o fato, aqui na capital, por exemplo, o Bolsonaro teve uma votação muito expressiva e perdeu agora. O candidato apoiado pelo Bolsonaro, que foi o Eguchi, perdeu a eleição para um candidato do PSOL, né, o Edmilson Rodrigues. Então, isso já mostra, assim, eu acho que por mais que ainda seja muito presente em alguns estados, né, aqui essa força do bolsonarismo, mas eu acho que ela vem perdendo força. Né? Eu acho que o rendimento dessa candidatura, dessa força política, tem sido decrescente. A gente notou isso nas disputas políticas nas eleições para prefeito, principalmente nas capitais, porque em alguns estados aqui o peso eleitoral da capital é muito forte, né? O Amazonas, por exemplo, a Manaus concentra 52% do eleitorado total do estado. Então, é um peso gigantesco, né, em relação eleitoral, e a disputa política para a prefeitura lá demonstra isso, né? Uma perda de força do Bolsonaro. As pesquisas vêm indicando que o Lula, né, ganha aqui na região norte, no agregado, claro, né, em alguns estados com mais conforto do que outros, mas vem demonstrando isso. Então, eu acho que isso é um indicador de que esse bolsonarismo vem perdendo força, se mantém ativo, claro, se mantém forte, mas não na mesma proporção que foi em 2018. Isso se dá também porque a região norte ela concentra a maior população pobre do país. É uma das regiões mais pobres do país. Concentra o maior percentual de população com uma dependência muito alta das transferências do governo federal, né, das transferências, inclusive na esfera local dos municípios, dos programas sociais do governo federal. E essa expectativa de que isso teve uma redução, ou pelo menos uma ausência de uma preocupação por parte do governo federal. O programa Mais Médicos, por exemplo, gerou um impacto muito grande aqui, né, nessas regiões mais afastadas, nos municípios mais fora do eixo urbano, mais metropolitano, que é Belém. Né? Regiões de população indígena majoritária tiveram muito prejuízo. Então, eu acho que isso é um indicador, sim, de que está mudando, está havendo mudanças assim bem significativas, eu acho, em relação ao peso da região. E também tem que levar em consideração que essa eleição ela tem algumas variáveis que são diferentes das variáveis anteriores. A gente não vai ter mais coligação, né? A proibição da coligação e a criação das federações partidárias gera, eu acho, que um novo arranjo político entre essas forças políticas. Aqui no estado do Pará, por exemplo, a esquerda, de uma certa forma, vai apoiar o Helder Barbalho, inimigos históricos aqui, né, do MDB. Eu acho que isso está gerando um rearranjo. Foi com ele, pior sem ele? É algo assim? Eu não sei se... Eu acho que é uma questão muito que está acontecendo em relação à disputa federal, né? Eu acho que eu vi muita crítica da aliança do Lula com o Alckmin, mas eu acho que hoje você tem um papel
fundamental na política, que é derrotar o bolsonarismo. E toda força política que quiser engrossar esse caldo, né, a principal contradição é essa, é restaurar uma institucionalidade democrática no país. E todas as forças políticas que quiserem fazer parte desse projeto, eu acho que são bem-vindas. Eu acho que nesse sentido, essas composições, esses restos, por mais que elas não durem, né, porque é natural isso, quando você monta uma frente de oposição, ou pelo menos uma frente que tem um objetivo comum de curto prazo, nesse caso aí, derrotar o bolsonarismo, ela claro que ela não dura para sempre, ela em algum momento vai pelas divergências, né, programáticas e ideológicas que essas forças que compõem essa frente incorporam. Mas eu acho ela necessária, eu acho que o que está acontecendo nacionalmente, eu não vejo de forma negativa essa aliança do PT com o Alckmin, eu vejo de forma muito positiva, inclusive, né, porque o cenário é de muita incerteza, então qualquer força que vier agregar para esse objetivo é bem-vinda. Eu acho que isso também está se reproduzindo na esfera estadual, né? Algumas com maior grau de divergência ideológica, outras não, mas aqui no estado do Pará isso está acontecendo, né? Eu não tenho os dados de todos os estados da região norte, mas eu vejo que está havendo, sim, grandes rearranjos políticos com esse objetivo principal de derrotar o bolsonarismo. Inclusive em Rondônia também, eu acho que essa diminuição aí da vantagem comparativa do bolsonarismo em 2018 para essa eleição de 2022 é um indicativo disso, né? Então, eu acho que a gente percebe-se mudanças, que a gente só vai ter um cenário mais claro mesmo quando se definir as candidaturas efetivas, né? Por enquanto, o grau de aliança... Claro, o segundo turno vai ser importante para isso também, que vai gerar uma clareza maior, e claro, os votos, né? A vitória de quem, e pela proporção de votos que vai ter em cada estado, né? Eu acho que a gente não tem ainda como definir claramente os rumos que a política estadual, ou regional, nem nacional vai tomar. A gente tem cenários, né, que são... Mas eu noto, sim, uma perda de força do bolsonarismo que eu acho que vai ser vantajoso, sim, para uma vitória, né? Assim, não digo em estados, mas regionalmente falando, acho que o que é favorável, sim, à derrota do Bolsonaro. Muito bem. Ótimo, gente. Acho que essa conversa foi muito produtiva, foi muito interessante. Eu agora faço o seguinte, devolvo para vocês a palavra, para vocês, enfim, se houver ainda algum ponto que a gente possa ter deixado de lado e que vale a pena mencionar, vocês mencionem, e para fazer aí a sua amarração e as suas considerações finais. Por favor, João. Obrigado, Cláudio. Como eu disse anteriormente, no início da nossa conversa, é uma satisfação enorme participar do seu podcast, Fora da Política Não Há Salvação, ainda mais ao lado do Carlos Souza, esse querido amigo, companheiro, parceiro de laboratório no Legal. E, não, queria só enfatizar uma questão que o Carlos colocou com muita propriedade. Nós estamos falando de várias Amazônias, né? Quando a gente fala da política na região norte, quando a gente fala dessa realidade amazônica. Então, o Carlos mencionou a questão muito correta. No Amazonas, você tem quase que a gente chama Manaus de cidade-estado, né? Porque o PIB maior do Amazonas vem de Manaus, né? Vem ali a própria questão do eleitorado, né? Você tem a capital. Isso destoa de Rondônia, por exemplo, né? É o inverso, né, pelo que você falou. Tem mais gente no interior do que na capital, né, em Rondônia. Exato. Eu trabalho mais riqueza isso também. Na minha tese de doutorado sobre a questão do sistema partidário subnacional rondoniense, né, numa mudança de uma elite política que, com a fundação do Estado, acabou se deslocando da capital para o interior, principalmente por conta desse processo migratório. Nós temos hoje talvez um pouco menos de 2/3 do eleitorado do interior, mas ainda é bastante superior aí à capital, né? Tanto é que de 94 a 2014, né, desde a eleição de Valdir Raupp ao governo do Rondônia em 94, o ex-senador Valdir Raupp, ex-presidente do PMDB nacional, né, ele ganha o governo em 94, e de 94 a 2014, todos os governadores de Rondônia, né, vieram do interior do estado, né, vinham da região da 364, que é essa região do agronegócio, que é essa expansão do Cerrado mato-grossense que avança sobre a Amazônia rondoniense. A 364, só para ficar claro, é a BR, né, a estrada?
É a BR. E essa BR, Cláudio, é interessante, ela começa em Limeira, em São Paulo. Pô, comprida, hein? E eu sei, durante o meu doutorado na Unicamp, isso estava presente nas discussões do meu projeto de pesquisa e tudo, e um colega de sala foi buscar lá onde é que surgia a 364, né? E ele mesmo, olha, João Paulo, é aqui em Limeira, ela começa aqui. Então, ela vai até o estado do Acre. Né? Ela é a nossa ligação com o Centro-Oeste, com o Sudeste, com o restante do Brasil. E as principais cidades de Rondônia, do interior do estado, cidades ricas e prósperas, mas cidades do agronegócio, sexto maior rebanho do Brasil, Rondônia tem mais de 12 milhões de cabeças de gado e 2 milhões de habitantes. Então, é 6 vezes mais, né, o número do rebanho bovino rondoniense do que de indivíduos. Né? Então, a região da soja também, o corredor da soja, do café, do cacau, do arroz, da mandioca, do minério, da exploração de minérios. Então, essas cidades estão... A BR corta essas cidades. Vilhena, Cacoal, Paraná, Ariquemes, Jaru, todas elas são cortadas pelo eixo da BR-364. Então, é diferente, como o Carlos mencionou, do Amazonas, né, ou então do Pará, que tem várias realidades, seja uma realidade, regiões mais extrativistas, regiões, né, do minério, regiões do agronegócio. Né, então, são realidades bastante distintas. Né? Mas, como eu disse anteriormente, o bolsonarismo deve continuar dando as cartas na política rondoniense, ainda que haja possibilidades na eleição do governo do Estado de candidatos mais moderados, né? De centro-direita, centro, né? Terem sucesso aí no possível segundo turno. Mas Bolsonaro deve sair vencedor nas urnas no estado de Rondônia, na eleição presidencial, assim como também no Acre, muito possivelmente em Roraima. Esse quadro deve se repetir. O que não deve acontecer nesses estados onde a política nacional, né, o quadro nacional tem uma interferência maior, como é o caso do Pará, né, que tem toda uma tradição, né, de um campo progressista mais competitivo e etc. Muito obrigado, Cláudio. Satisfação enorme estar aqui contigo. Eu que te agradeço, João. Obrigado mesmo pela conversa. Carlos, por favor. Eu também quero agradecer ao Cláudio, né, pelo convite, ao João pela troca aqui, né, que a gente teve. A gente trabalha juntos, de certa forma, nesse laboratório, trocando informações sobre a política local, mas cada um, claro, um pouco do seu estado. Né? Aqui no estado do Pará, eu acho que o bolsonarismo perdeu no agregado na eleição anterior, claro que algumas regiões mais, outras menos. A região metropolitana, por exemplo, apoiou o bolsonarismo, mas a perspectiva é que agora ele amplie mais, né, essa derrota que ele teve na eleição de 2018, me deixa muito feliz. Eu acho que a coalizão que está apoiando o Helder, né, o Helder Barbalho, lá com a esquerda, de uma certa forma, vai se consolidar. Não sei se pelo menos que esse objetivo agora imediato, que é derrotar o Bolsonaro no Estado. O Helder aparece à frente dos outros dois candidatos, inclusive um dos candidatos que é apoiado pelo Bolsonaro, né, que é o Zequinha Marinho, que é da bancada evangélica, mas eu acho que há uma expectativa do Helder ganhar, inclusive, no primeiro turno. Né? Então, eu acho que isso representa assim, um crescimento da rejeição ao bolsonarismo no Estado. Mas é isso. Obrigado, viu, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Carlos. Obrigado mesmo pela conversa. Obrigado, João, pela conversa. Muito esclarecedor. Legal a gente saber também dessa realidade regional, que às vezes a gente não acessa pela grande imprensa, vamos dizer, do sul, do sudeste do país, e que fica de fora do radar de muita gente. E eu quero, enfim, além de agradecer a vocês dois, fazer como de costume, agradecer a todas as pessoas, né, que nos acompanham pelo podcast, que assistem o canal do YouTube, especialmente também aquelas pessoas que têm contribuído para o canal, seja por meio do Clube dos Canais, seja por meio do site do benfeitoria.com, seja às vezes até por meio do Pix do canal. Enfim, quero agradecer a todos esses apoios. E claro, lembrar que além do podcast do YouTube, tem também ainda o blog do Fora da Política Não Há Salvação, na Carta Capital. Sempre tem um texto novo lá. Convido que as pessoas visitem o blog do canal no site da Carta. Essa semana mesmo tem coisa nova lá para a gente discutir esse cenário muito complicado que está vivendo no país. Bem, então, dito tudo isso, eu agradeço a vocês e
Até a próxima. Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.